Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa série Entendendo os Princípios Batistas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o quarto distintivo doutrinário da nossa fé, e ele é a absoluta liberdade de consciência. Então esse princípio, ele é diretamente ligado ao princípio anterior e ao próximo princípio que nós vamos falar na aula seguinte. E esse princípio diz basicamente que Deus, e somente Deus, é o Senhor da consciência. Isso significa que a nossa vontade, a nossa consciência e as nossas escolhas, especialmente no que diz respeito à nossa fé e às nossas escolhas religiosas, a nossa profissão de fé, devem ser livres de coações externas, ou seja, nenhum líder religioso, nenhum líder governamental, nem a igreja, nem o Estado, nem qualquer outra pessoa podem tomar cativa a nossa escolha de fé, a nossa escolha religiosa. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, as Escrituras claramente apontam que na identidade humana, conforme ela foi criada por Deus, existe liberdade de consciência e de escolha. Então, nós vemos em Gênesis capítulos 2 e 3 que o homem e a mulher receberam a ordenança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles iriam responder moralmente por sua escolha e eles escolheram comer. Nós vimos em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 a 20, que uma escolha entre vida e morte é apresentada ao povo de Israel, e eles poderiam escolher vida e poderiam escolher morte. E o mesmo se repete em Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, onde Josué diz: "Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor." Nós vemos que esse mesmo princípio se repete no Novo Testamento, porque nós vemos que nenhum discípulo de Jesus foi forçado a seguir o Mestre. Todos eles estavam lá por escolher estar com Jesus. E nós vemos que algumas pessoas escolheram não seguir Jesus, como o exemplo do jovem rico apresentado em Marcos capítulo 10. Paulo, no capítulo 14, também fala muito sobre isso. E ele fala assim, lá no capítulo 14, nos versículos 22 e 23. "A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado." Então nós vemos aqui nesse princípio duas esferas, duas dimensões. A primeira é o entendimento de que a fé, a crença religiosa, a profissão de fé, a escolha de fé, ela precisa ser livre de coação, como nós vamos ver agora ao entrar na história desse distintivo. E o segundo é o entendimento de que somente Deus é Senhor da consciência humana. Um ser humano, ele irá responder a Deus diante de Deus no dia do juízo, e ele não deve ter a sua consciência cativa a qualquer outra pessoa ou instituição que não seja o próprio Deus e a sua palavra. Historicamente, a religião das pessoas era determinada por onde elas nasciam. Então, se você nascia em um país que era anglicano, você seria, por nascimento e por batismo, anglicano. Se você nascia em um território que era católico, por nascimento e por batismo, você seria católico. Se você nascia em um território que era luterano, em consequência, você seria, por nascimento, por batismo, luterano. Isso é algo que é especialmente verdade no período das reformas. E nós vemos que os batistas eles foram na contramão disso, pois eles afirmavam que a religião de uma pessoa deveria ser determinada somente por sua consciência e não pelo Estado ou pela igreja. Thomas Harris e Roger Williams, que nós falamos na última aula, foram proponentes disso, foram pioneiros nessa defesa de liberdade de consciência. Thomas ele afirmou: a religião de um homem é entre ele e Deus. O rei não deve responder por isso.
nem deve ser juiz entre Deus e os homens. Roger Williams ele complementa essa afirmação dizendo: a adoração forçada é desagradável às narinas de Deus. Então nós vemos que esse princípio ele fala que a nossa consciência ela precisa ser livre para que a nossa adoração seja verdadeira. A nossa consciência ela precisa ser livre para que a nossa fé seja verdadeira. E isso é muito relevante ainda nos dias de hoje, porque nós precisamos entender que nós devemos defender a liberdade de consciência para todas as pessoas. Se uma pessoa escolhe ou não ser cristã, precisa ser um ato livre e não algo que é levado por meio da coação. A liberdade religiosa não deve sofrer ingerência de qualquer poder humano. Cada pessoa tem o direito de cultuar a Deus segundo os ditames de sua consciência, livre de coações de qualquer espécie. Isso não quer dizer que nós estamos validando a escolha de determinada pessoa. Nós podemos entender que a escolha dela é uma escolha errada, mas ela precisa ter liberdade de consciência para escolher entre a vida e a morte, entre o evangelho e a condenação. As escolhas dos homens precisam ser livres, e é isso que esse princípio nos apresenta. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.